Eu e meu marido, nós nos conhecemos, foi muito rápido o nosso namoro. Pense num rapaz sério, aquele rapaz que é um rapaz para casar mesmo. E isso me encantava nele. Quando eu apresentei ele para os meus pais, eles se encantaram, porque era um rapaz trabalhador, um rapaz responsável. E logo nós engatou aquele namoro e ele era uma pessoa super ciumenta. Com o tempo, logo ele foi me afastando das minhas amizades. Segundo ele, as minhas amigas eram muito mal faladas. Dependendo da roupa que eu tava, ele pegava, fazia eu tirar. E na minha cabeça, na época, era porque ele gostava de mim, é porque ele tinha ciúmes e zelo por mim. E eu, de uma certa forma, fui cedendo tudo que ele queria. Nós casamos, o casamento foi maravilhoso. E com uns 3, 4 meses de casado, ele começou de uma certa forma me afastar da casa da minha família. E eu fui acompanhando o que ele queria, tipo, tudo que ele falava. Quando eu me vi, eu praticamente já não ia mais nem na casa da minha família e muito menos tinha amizade. E as roupas, eu só colocava aquelas roupas que ele queria. Logo ele deu um jeito de fazer eu sair do meu serviço. Ele implicava, falava que mulher casada não tinha que ficar trabalhando, que mulher casada tinha que ficar dentro de casa cuidando do seu marido. E eu amava muito ele, sabe? Eu achava que aquilo era zelo. E eu fui aceitando, fui cedendo para não brigar, para não ter discussão dentro de casa. Acabei acatando tudo às vontades dele. Conforme o tempo foi passando, os ciúmes dele foi aumentando. Daí nós tivemos nosso primeiro filho. Na minha mente eu achei que ele fosse mudar, que ele fosse, tipo, ficar mais flexível, mas não. Piorou. Aí que aumentou o ciúme dele, que daí, se ele achava que ele era meu dono, nessa fase ele tinha certeza que ele era o meu dono. Daí eu não podia fazer nada, nem andar sozinha mais eu podia, porque eu era a mãe da mulher, do filho dele, eu era a esposa dele e a esposa dele era uma mulher decente. Ele tinha muita mágoa do pai dele, porque a mãe dele, pelo que eu fiquei sabendo, a mãe dele, ela morreu muito cedo. E ela, de uma certa forma, ela sofreu muito com o pai dele. Segundo ele, o pai dele era um homem mulherengo que atraía ela com toda mulher de rua, o pai dele traía a mãe dele. E ele era um homem diferente, porque ele sim era um homem decente, porque ele sim era um homem de família que respeitava a família e que eu tinha que dar graças a Deus por ele ser daquele jeito, porque ao contrário do pai dele, o pai dele era um canalha, um homem que só andava com mulher da vida. Na verdade, eu tinha visto o pai dele apenas uma vez, que foi no meu casamento. Daí nunca mais eu ouvi o pai dele. E o meu marido, ele começou a ter tanto ciúmes de mim que ele criava história na mente dele. Se ele chegasse em casa e eu tivesse colocado o chinelo dele de um jeito, ele perguntava porque o chinelo dele estava daquele jeito. Se eu me trocasse com pressa e ponhasse uma blusa do avesso, ele queria saber o que aconteceu, porque a minha blusa estava daquele jeito. Eu tinha que me explicar em tudo que acontecia, senão na cabeça dele eu já estava com homem, na cabeça dele eu tinha homem. Então ele arrumava homem para mim. Às vezes ele queria saber por que tinha 3 pratos na mesa. Tipo, se eu esquecesse 2 copos, ele queria saber porque aqueles 2 copos estavam ali, se tinha alguém em casa, se alguém estava ali dentro de casa, se alguém veio em casa. Então ele se tornou um homem possessivo e aquilo, de uma certa forma, eu já não estava aguentando mais e eu queria já me separar dele, porque ele era sufocante, sabe? Ele, além dele não me deixar ter nenhuma amizade, não me permitir visitar a minha mãe, meu pai, ele começou a criar homens para mim. Daí o meu filho, ele tem bronquiolite. Toda vez que tem aquelas mudanças de temperatura drástica, ele acaba tendo crises.
Daí tocou dele ter que ir na farmácia, porque jamais ele deixaria eu ir na farmácia sozinha, ainda mais 6 horas da tarde. E na volta ele foi atropelado. O estado dele ficou muito grave, ele ficou no estado entre a vida e a morte, ficou um tempão na UTI. Foi uma fase complicada, difícil na nossa vida. Eu achei que eu fosse perder ele. Daí o pai dele ligou para nós, ligou e perguntou se eu estava precisando de alguma coisa, algum apoio. Eu falei que realmente eu estava querendo, era só ele que trabalhava, ele não me deixava trabalhar. E ele veio na nossa casa, ajudou nós. Nessa fase ele já estava em casa, só que ele estava acamado por causa que o acidente foi muito grave. Ele estava com os ferros nas pernas. Ele já tinha feito já umas 3 cirurgias, ainda tinha que fazer mais uma. A bacia dele danificou muito. E o médico falou que ele ia ficar naquela situação pelo menos uns 2 anos. E o pai dele veio e ficou lá na nossa casa. O meu marido não gostou muito, porque o meu marido é um homem desconfiado. O meu marido, ele tem ciúme até do ar. E toda hora ele, naquela agressividade, ele recebeu o pai dele em casa, mas sempre naquela brutalidade, sempre me acusando também. Se eu tivesse tomado banho e lavado o cabelo, ele queria saber porque eu tomei banho. Então era tipo uma perseguição mental. Já não bastasse a situação que a gente estava se encontrando, ele, em vez de agradecer por Deus ter dado mais uma oportunidade de vida para ele, não, piorou a situação. Mas mesmo assim o pai dele não ligava com as coisas que ele falava, porque querendo ou não, o pai dele conhecia bem ele. Ele acusava o pai dele, que a mãe dele sofreu muito, que a mãe dele ficou depressiva, que a mãe se entregou para a doença, por isso que a mãe dele morreu, que ele andava com toda mulher da rua. E o pai dele não ligava, entendeu? O pai dele falava para ele que coisas de casal, quem sabe é só o casal, que isso não era coisa que dizia respeito a ele. Mas mesmo assim, ele falava o quanto a mãe dele tinha sofrido, o quanto ele sofreu, e que ele sim era um homem de família, que respeitava a família, que nunca tinha se envolvido com mulher na rua, que eu tinha que dar graças a Deus, né? Daí, de tanto ele ficar atacando as coisas na cara do pai dele, o pai dele já estava acostumado, o pai dele nem ligava. Um dia ele sentiu uma dor muito forte, ele começou ter muita dor, daí nós pegou e medicou ele, e o remédio que ele estava tomando dava muito sono. Então ele passou, de uma certa forma, dormir mais. Daí eu e o pai dele lá conversando na sala, rindo. Gente, a conversa com o pai dele era totalmente diferente. Sabe, aquela pessoa que você pode conversar, que você pode rir, que você pode brincar e a pessoa não vai ficar te julgando? Assim era o pai dele. Fora que o pai dele é um homem muito bonito, um homem muito pra frente, ao contrário dele, porque a mente do meu marido parece que era uma mente que só buscava o mal, só buscava o lado ruim das coisas. O meu sogro não, meu sogro, ele era cheio de vida, ele fazia piada, ele ria, ele era tipo de bem com a vida, ao contrário do meu marido. E numa dessas noites, nós lá na sala, conversando, brincando, rindo, acabou de nós ficar junto. Gente, foi a melhor da minha vida. Ele fez coisas que o meu marido nunca sonhou em fazer, me tocou aonde o meu marido nunca pensou em me tocar, me disse coisas. Foi algo que para mim não existia, porque com o meu marido era aquela coisa seca, bruta, sabe? Eu não podia fazer muita coisa, que senão ele perguntava aonde é que você aprendeu isso, com quem você aprendeu isso, entendeu? Mas com meu sogro não, ele me fez me sentir mulher, me fez me sentir desejada. Foi uma noite maravilhosa. No outro dia nós ficamos sem graça, porque foi algo de momento, foi algo ali que aconteceu. Daí o meu marido chegou
e falou pra ele se ele tava bem, porque ele ficou muito estranho e eu, obviamente, também. O pai dele falou que não, que tava tudo bem, que logo ele tava indo embora, que ele já tava se recuperando. Daí o meu marido pegou e falou assim pra ele: você que sabe, a porta é a serventia da casa, porque era desse jeito que o meu marido tratava o meu sogro. Mas depois daquela noite, nós realmente de novo, nós ficamos juntos e nós ficamos várias noites juntos. Pense, por mim, eu ia embora junto com o pai dele e deixava ele pra lá. Porque era uma pessoa que, cada dia que se passava, estava mais insuportável. Por mais que ele estava sofrendo, por mais que ele estivesse doente, era uma pessoa que só tratava você aos coices, bruto. Daí o meu sogro também estava muito apaixonado por mim. Pegou e falou: não, é melhor não, deixa do jeito que tá, espera ele se recuperar. Daí ele pegou e voltou para casa dele e de vez em quando, final de semana, ele vinha. E, sinceridade, quando ele vinha, nós ficava juntos. E eu não via a hora dele vir pra casa pra ver o filho dele ficar comigo. Porque eu tava completamente com a cabeça virada pelo pai dele. Daí, como o meu marido tava acamado, não poderia, não ficava mais enchendo meu saco, às vezes quando ele tava dormindo, eu arrumava o Gabriel, nosso filho, e eu sumia pra casa do pai dele. Ficava lá um bom tempo, depois eu voltava. Às vezes eu voltava, ele ainda estava dormindo. E quando eu voltava e ele estava acordado, eu falava que eu tinha ido no mercado. Ele me xingava tudo quanto é nome, mas não podia fazer nada, não podia ser violento nem nada comigo. E só ficava xingando lá do quarto. E nós estamos vivendo até hoje desse jeito. Ele ainda continua na cama. O médico não tá dando previsão, assim, certeza de melhora, assim, de logo ele estar andando, por causa, segundo ele, foi muito grave, que ele vai ficar um bom tempo assim. Ele está afastado pelo INSS, porque ele trabalhava no caso registrado, mas tipo assim, hoje nós estamos vivendo desse jeito. Eu estou cuidando dele na cama, ele agressivo, me xingando, bruto, não melhorou nada. E o pouquinho de amor que ele tinha por mim e pelo mundo foi embora. E eu tenho sim hoje um caso com meu sogro. Sou louca, louca por ele. É um homem que me faz feliz, é um homem que me faz sentir prazer. Na verdade, ele foi o único homem que eu só tive o filho dele, né? O único homem que realmente eu descobri o que era um prazer sexual, foi com ele. E hoje nós estamos juntos. É lógico que o meu marido não sabe, ninguém sabe, mas estamos tendo sim esse caso de amor. E eu, sinceridade, não pretendo em nenhum momento me separar dele, porque eu fico em casa às vezes contando os minutos para ver ele. Então essa aí é a minha história. Se vocês quiserem me julgar, podem me julgar, mas só eu sei o que eu passo vivendo com meu marido, do jeito que ele está e agressivo como ele é. Até mais. Gente, isso daí é a história dessa moça. Ela mandou para nós. Infelizmente ela está vivendo um dilema difícil. Não vou julgar, né? Cada um sabe de si. Se você tem a sua história, mande para nós, que eu vou aqui interpretar ela do meu jeito. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de tocar no sininho para receber as notificações. Até mais!